Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje estudaremos da página 11 até a página 17, certo? Então, matemática, página 11 até a 17 no livro Aprende Brasil, do Positivo, certo? Na aula passada, vocês estudaram figuras congruentes e nós vamos retomar esse assunto um pouquinho. Vamos relembrar o que são figuras congruentes? Olha só, figuras congruentes são figuras que coincidem exatamente quando sobrepostas. São aquelas figuras que, quando colocamos uma sobre a outra, elas se encaixam perfeitamente, ou seja, elas são idênticas, né? Elas têm o mesmo formato, certo? Lembraram das atividades? Então agora vamos prosseguir. Vocês vão agora lá no material de apoio, no final da apostila, e retirar a atividade de matemática da página 11, certo? São duas figuras que dá para formar exatamente essa figura aqui, ó. Quando vocês recortarem, vocês vão perceber que dá para formar a cabecinha do boneco aí, tá? São duas figuras que dá para fazer esse formato, certo? E agora respondam. Vamos lá. Depois de ter recortado, respondam. Olha só. Atividade 1. Recorte do material de apoio as duas peças retiradas do tangram oval. Lembram do tangram? O tangram tem aqui, né? O tangram oval é esse aqui, olha. Aí ele aqui, certo? E são duas figuras que tem aqui, aí nesse tangram oval, certo? Estão lá no material de apoio. Então, recortaram, vamos prosseguir. Essas peças têm a forma de qual figura plana? Só respondam aí. Com qual figura plana ela se parece? Lembrando, resposta começa com letra maiúscula. Depois, atividade B. Sobreponha, ou seja, coloque uma em cima da outra, as figuras, ou seja, coloque-as uma em cima da outra. Elas coincidem ou não? E aí? Elas coincidem ou não? Respondam com letra maiúscula. E agora vamos para a próxima página. Página 12. Atividade C. Cole as figuras no espaço a seguir. Então, as figuras que vocês recortaram lá do material de apoio, que agora vocês já sabem que são triângulos, né? É a figura plana, triângulo. Agora vocês já sabem. Com uma régua, meça o comprimento dos lados e registre as medidas encontradas. Essas figuras, depois responda também. Essas figuras são congruentes? Ou seja, quando colocadas uma sobre a outra, elas ficam iguais? Respondam. Bom, então agora o que vocês vão fazer aqui nessa atividade? Vocês vão colar as duas. Depois de colado, vocês vão medir todos os lados. Se é um triângulo, quantos lados tem? Triângulo tem 3 lados. Então, vocês vão medir cada um dos 3 lados dos 2 triângulos e vão colocar a medida. Coloca assim do ladinho, em cada lado. Qual é a medida? Tá? É uma medida em centímetro. E aí responda lá, se essas figuras são congruentes, certo? Continuando, vamos lá. Próxima atividade. Atividade número 2. Usando régua e lápis de cor, desenhe nas malhas a seguir uma figura congruente à figura dada, ou seja, uma figura igual, né, que tem a mesma medida.
Em seguida, escreva o nome dela. Então, tem aí no A. Olha só, na atividade A já tem uma figura. Vocês vão reproduzir ao lado. Tem o espaço certinho para reproduzir essa figura do lado. E aí vocês vão escrever aqui no espaço, olha, que figura é essa aqui. Vocês vão reproduzir ela aqui do ladinho, ó. Aqui do lado, vocês vão reproduzir. E depois vocês vão dizer que figura é essa, certo? Aqui na letra B, a mesma coisa. Olha que mudou um pouquinho agora. Vocês vão reproduzir a figura aqui do lado, no espaço, e colocar o nome dela também. Se você não se lembrar o nome dessa figura, pode voltar algumas páginas na apostila que vocês já viram, vocês já trabalharam todas essas figuras. Na aula anterior, vocês trabalharam todas essas figuras planas, certo? Então, tem o nome, é só voltar a apostila e procurar. Continuando, aí atividade C, a mesma coisa. Vocês vão reproduzir a figura exatamente, ela tem que ser congruente, né? Ela tem que ter o mesmo tamanho, o mesmo formato e vai dizer, colocar aqui no espaço o nome dessa figura. Se não se lembrar, volta a apostila algumas páginas e procura o nome, certo? Agora, atividade número 3. Vamos lá. Atividade número 3. Considere as figuras representadas na malha a seguir. Então, tem aí, olha, figura A, figura B, figura C, figura D, F, G, H, I, K, L, M e J. A J tá aqui no cantinho, eu tava procurando ela. Tá aqui no cantinho, certo? Tem todas elas aqui. Então, por enquanto, só para observar. Se não se lembra o nome de cada uma, volta algumas páginas, como eu já disse. Agora, as atividades relacionadas a esse quadro, a essas figuras, está aqui na página 13. Vamos lá? Então, atividade A. Olha o que vocês vão fazer. Quais figuras planas estão representadas nessa malha? Então, voltando aqui. Tem várias figuras planas aqui nessa malha quadriculada. Vocês vão colocar o nome de todas elas. Escrever o nome de todas elas aqui na atividade A. Lembrando, resposta começa com letra maiúscula. Outra coisa que não pode esquecer também é de colocar a data de hoje, de acordo com o cabeçalho, em todas as páginas trabalhadas, certo? Então, nessa atividade A, só vai escrever o nome das figuras. Nessa malha quadriculada tem 1, 2, 3, 4, 5 diferentes figuras, certo? Coloquem os 5 nomes, então. Depois, atividade B. Tem um quadro aí, olha, na atividade B. Vamos ver o que é para fazer? Preencha a tabela a seguir com as letras que indicam as figuras congruentes a cada figura, tá? E aí vocês vão dizer se todas são congruentes. Será que todas são congruentes? Então, primeiro, a figura A. Então, você vai voltar, olhar lá a figura A. A figura A é essa aqui. Você vai procurar nesse quadro se tem alguma outra figura congruente. Olha, presta atenção. Ela não precisa estar na mesma posição. A figura A, ela está na horizontal. Pode ser que a figura que seja congruente a ela esteja na vertical. Isso não tem problema, tá? Ela pode estar em outra posição, certo? Você só tem que dizer se ela é congruente, se tem uma outra congruente. Então, a figura A, tem alguma outra figura que se parece com ela, que seja congruente a ela? Então, vocês vão ver qual é e vão colocar aqui a letra que é congruente às figuras pedidas ali. Então, são a figura A, B, C e D. Aqui vocês vão colocar aqui as que são congruentes a essas, certo? Deixa eu só já falar uma coisa. Tem figura que não tem congruente lá, viu? Tá? Bom, continuando. Agora nós vamos começar um novo assunto.
né? Que são horas, minutos e segundos. Quem aí sabe ver as horas em relógio analógico, ou seja, no relógio de ponteiro? Quem sabe? Pois é, nós vamos voltar a falar sobre isso. Nós já falamos nas outras apostilas sobre isso e nós vamos continuar. Falar mais um pouquinho, tá? Aprofundar um pouquinho mais o conteúdo. Só relembrando, uma hora. Quem se lembra quantos minutos tem uma hora? Uma hora tem 60 minutos, né? E meia hora? Quantos minutos tem meia hora? Se uma hora tem 60, meia tem 30, né? E um dia? Quantas horas tem um dia? 24 horas. E meio-dia? 12 horas. Vamos relembrar uma outra coisa também. Deixa eu ampliar esse relógio aqui. Esse relógio, esse ponteiro aqui, o ponteiro pequeno do relógio, marca o que mesmo? O ponteiro pequeno marca as horas. E o ponteiro grande, no caso este aqui, marca os minutos, né? Isso mesmo, só para relembrar. Então vamos lá, continuando. Façam a leitura comigo, acompanhem, façam a leitura digital com o dedinho, com a régua, que fica mais fácil. Roda de conversa. Você sabia que demora de 15 a 30 minutos no máximo para se encher um balão de ar quente? Olha só, continuando. Um balão consegue subir no ar porque o ar dentro dele é mais quente do que o ar do lado de fora. Sendo mais quente, o ar de dentro do balão é menos denso, ou seja, mais leve que o ar do lado de fora. E isso faz surgir uma força chamada empuxo, que empurra o balão para cima. Certo? Esse texto foi retirado da revista eletrônica Viajando pelo Céu, do Beto Pimentel. Ok? Agora, olha só. Observe nos relógios o tempo que foi usado para encher o balão de ar quente. Então, tem aí, olha. Começou a se encher às que horas? Quem sabe me dizer? Lembrando, o ponteiro pequeno marca as horas, ponteiro grande os minutos. Que hora começou a encher o balão? Acertou quem disse 10 horas. E que horas terminou? 10h30, né? Então, balão começando a encher e o balão cheio, das 10 às 10h30, certo? Vamos para a próxima página, página 14. Não esqueçam de colocar a data em todas as páginas trabalhadas. Vamos lá. Responder as questões agora. A que horas o balão começou a ser enchido? Acabamos de falar, né? Vocês sabem como que qual é a abreviação de hora? É só o H, a letrinha H minúscula, certo? A que horas o balão estava cheio? Às 10h30, né? Bom, se a abreviação de hora é o H, e de minutos, quem sabe me dizer? É o M, o I e o N, fica min, M-I-N, tá? Agora, quantos minutos levou para encher esse balão? Das 10 às 10h30. Quantos minutos são? Respondam aí, certo? Continuando então, vamos ler juntos? Façam a leitura digital, acompanhem com o dedinho, com a régua. Você leu que para encher um balão de ar quente demora de 15 a 30 minutos. Agora, imagine este outro balão, o qual é menor do que o primeiro. Ele começou a ser enchido na mesma hora que o outro, mas levou apenas 15 minutos. Quando o balão começou a ser enchido, às 10 horas, o ponteiro das horas estava apontando para o 10 e o dos minutos apontava para o 12.
Observe o movimento dos ponteiros das horas e dos minutos para percorrer 15 minutos. Então, vamos acompanhar os ponteiros? Olha só, aqui no primeiro relógio, o ponteiro pequeno está no 10 e o ponteiro grande no 12. Então, está marcando 10 horas. Então, agora vamos para o outro, né? Aqui, 10 horas, certo? Aqui no primeiro. Depois o segundo, 10 horas e 5 minutos. Olha quanto ele andou aqui. Ele fez esse movimento, o ponteiro. Percebam que aqui, entre o 12 e o 1, tem vários pontinhos. E esses pontinhos representam o quê? Os minutos, né? Quando ele chega no 1, ele andou quantos minutos? 5 minutos. Bom, aí o próximo relógio, esse aqui. Ele já andou, olha, mais duas partezinhas. E chegou lá no 2. Percebam que o único ponteiro que está se movimentando por enquanto, é o dos minutos, o ponteiro maior, certo? Bom, ele chegou no 2. Então, agora são 10 horas e 10 minutos, tá? Agora o terceiro, olha só. Agora percebam que o ponteiro menor, o que marcam as horas, já se deslocou um pouquinho. Percebam. E o ponteiro maior, olha só quanto ele já andou. Ele já chegou lá no 3. Então, já são 10 horas e 15 minutos. Então, no 1, quantos minutos são? 5. No 2, 10. E no 3, 15 minutos, certo? Então, o ponteiro está indo de quanto em quanto? De 5 em 5 minutos, certo? Continuando, então, vamos responder as questões, as atividades agora. Olha só. Deixa eu subir um pouquinho, acertar a página. Então, olha só as perguntas. Leiam comigo. Quantas partes iguais há entre o 12 e o 1? Então, aqui, olha só. Entre o 12 e o 1. O 12 e 1. Quantas partezinhas tem? Contem aí no relógio e respondam. Depois a segunda questão. Quantos minutos se passaram do primeiro para o segundo relógio? Quantos se passaram? Desse relógio aqui para esse. Quantos minutos se passaram? Digam aí, respondam aí. A próxima pergunta. Quantas partes iguais há entre o 12 e o 3? Então, agora aqui, ó. Opa! Deixa eu só acertar. Entre o 12... Deixa eu aumentar um pouquinho, para ficar mais fácil. Entre o 12 e o 3. Quantas partezinhas tem? Contem aí e respondam lá. E, finalmente, quantos minutos se passaram do primeiro relógio ao último? Aí já respondam em minutos, tá? Vocês podem escrever minutos ou colocar abreviação, como eu já disse, o M, o I e o N, com letra minúscula, certo? Vamos agora para a página 15. Não esqueçam de colocar a data em todas as páginas trabalhadas. Depois de 15 minutos, o ponteiro das horas passou um pouquinho do 10 e o dos minutos aponta para o 3, indicando que passaram 15 minutos. Então, são 10 horas e 15 minutos, né? Veja o mostrador do relógio. Tem marcas dividindo-o em partes iguais. Então, aqui, ó, já fica mais fácil de entender, tá? Olha só. Então, tem, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55 e 60. Quem tem um relógio desse tipo em casa, até vocês se acostumarem com as horas, é bom colocar isso com uma caneta, aquela caneta de escrever em lousa branca, a caneta permanente, escrever os minutos, porque aí vai memorizando, tá? E já vai aprendendo também a tabuada do 5. É a tabuada do 5. Continuando então, vamos lá. Olha só. Quantas marcas há nesse relógio? Contem aí. Cada marca corresponde a 1 minuto. Gente, é o total de marquinhas, tá? Do relógio todo. Cada marca corresponde a 1 minuto. Quando o ponteiro dos minutos anda do 12 até a primeira marca, passou 1 minuto. Agora, responda aí. Quantos minutos o ponteiro 12 minutos leva para ir de um número a outro? Então, de um númerozinho, olha só, daqui até aqui. Quantos minutos ele leva? Responda aí. Continuando. Quantos minutos o ponteiro maior leva para dar uma volta completa? E para fazer toda a volta do relógio. Quantos minutos será que leva? Respondam aí. Então, quando um ponteiro maior completa uma volta, passou 1 hora, certo? Você já sabe que em um relógio digital, o número que está à esquerda dos 2 pontos indica horas e o ponteiro que está à direita indica os minutos. Então, aqui, olha, agora já estamos falando do relógio digital, que é muito mais fácil, né, gente? Então, aqui, ó, são as horas e aqui os minutos, certo? Agora fica bem mais fácil, né? No relógio digital. Então, vamos lá para a próxima página. Coloquem a data de hoje, não se esqueçam. Descubra que hora cada relógio de ponteiros está marcando. O relógio analógico, o relógio de ponteiros é também um relógio analógico. E registre o mesmo horário nos relógios digitais abaixo de cada um. Então, vocês têm, embaixo de cada um desses relógios analógicos, o relógio digital. Registre aí que horas eles estão marcando. Conforme os minutos vão passando, o que você observa em relação ao ponteiro das horas? E aí? E agora? Respondam aí. Acompanha comigo agora, façam a leitura comigo. No último relógio, podemos dizer que faltam 15 minutos para as 11 horas, certo? Um dia, acompanha comigo. Um dia tem 24 horas e começa a ser contado no relógio a partir da meia-noite, ou seja, da 0 hora até o meio-dia. O ponteiro das horas dá uma volta inteira. Complete a sequência com as horas que faltam. Então, vocês têm aí nos reloginhos, olha. 1, 2, depois vem 4, 5 e depois embaixo 7. E agora? O que está faltando? 9, 10, 11 e finalmente 0 horas, né? Certo? Vamos para a próxima página. Não esqueçam de colocar a data de hoje. Após o meio-dia, o ponteiro das horas dá outra volta. Então, uma volta inteira do relógio vai chegar ao meio-dia. E podemos ler as horas assim. Então, período da tarde, o pós-meio-dia, são 13 horas e 30 minutos, ou 1 hora e 30 minutos da tarde. Então, aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar direitinho para ficar mais fácil. Aqui. Sim. 13 horas. 13 horas é igual 12 horas mais uma, né? 12 horas não são meio-dia? Então, mais uma, 13 horas,
certo? Então, 1h. Agora, complete as sequências com as horas que estão faltando. Agora, nós vamos falar do período da tarde, que começa às 13 horas, depois 14 horas, depois são 16, 17, e aí, completem. 18, 18 era lá, 19, e agora 21, 22 e finalmente meia-noite ou 24 horas. E para finalizar, um cronômetro marca o tempo em segundos. Quando o ponteiro dos segundos dá uma volta completa, passou 1 minuto. Então, segundo é uma das unidades de medida de tempo. 1 minuto tem 60 segundos. Pessoal, então aprendemos hoje, né? Retomamos figuras congruentes e também vimos mais um pouquinho sobre horas. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês, podem nos chamar. Nós vamos enviar também uma aula complementar do Sistema Aprende Brasil de Ensino, que está muito boa e pode tirar muito bem as dúvidas de vocês, certo? Então, acompanhe as 2 videoaulas porque são muito importantes. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.